Vocês estão aí? Bora pro play? Vamos começar? Bora! Bora. Valeu. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado aí a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos começar aí nossa segunda aula, próxima aula. Não tem muito aí qual aula que a gente tá. A proposta é a gente fazer aí toda semana, tirando semana passada, que eu não estava muito bem. Meu narizinho aí decidiu me dar trabalho. Mas agora já estamos, vamos falar assim, uns 80, 90% já tinindo. Tinindo. Tá? Pra quem ainda não nos segue no canal do YouTube, não esqueçam de entrar lá no YouTube, vai estar lá a FN Invest. A proposta a partir de agora é a gente incluir essas aulas e além dessas aulas, as aulas anteriores, para ficar disponível para vocês lá no YouTube, para vocês poderem assistir. Tá? Então, essa é a proposta. A proposta para quem faz parte aqui da comunidade, assisti-la ao vivo, ter todos os conteúdos. Então, a gente vai falar muito sobre a apostila que a gente tem aqui, que consta aqui junto conosco dentro da estrutura da FNFlix. Mas também, para você aí que ainda não conhece nosso trabalho, nosso material aqui da FN Invest, seja muito bem-vindo. Você vai conhecer aí um conteúdo sensacional que a gente utiliza praticamente todos os dias dentro do mercado brasileiro, da B3, Mini Índice e Mini Dólar. Fechou? Hoje o tema, hoje resumo não, né? O tema da aula de hoje, a gente já chegou a estudar, passamos lá no grupo as próximas aulas. A aula da semana passada era para ser continuidade do mercado e setup de continuidade. A gente trouxe essa aula para agora. Então a gente vai falar sobre continuidade do mercado e setup de continuidade. Galera, eu gosto de fazer aula interativa, então não quero que o povo fique quieto, quero que o povo fale. Então vocês falem comigo quando eu perguntar. Bora! Nós fala. É isso que é importante. Eu quero trocas, conversas, bate-papos. E a gente está procurando continuidade do mercado. Continuidade do quê? Respondam, o que a gente busca de continuidade do mercado? Uma tendência? Pode ser. O que é continuidade? Quando ele continua. Resumindo, basicamente é continua. Mas continua o quê? O que está acontecendo no passado. Tá? A continuidade pode ser dos dias anteriores, da barra anterior, do dia anterior, do mês passado, continuidade do movimento, do último movimento do dia. Enfim, a gente pode falar que a continuidade, ela pode ser uma continuidade do que for, da referência do que a gente está naquele momento. Não dá pra gente definir qual continuidade vai acontecer. Se é a continuidade do diário, se é a continuidade do intraday. Para quem não conhece o que é diário, o que é intraday, o diário, o nome já diz, que é o que acontece nos dias. Então, dias anteriores. Então, a gente pega aqui o gráfico, quando a gente vai trazer um conceito de análise do diário, é a gente colocar o gráfico do dia e olhar para o gráfico do dia, tá? Então, quando a gente vai falar de diário, é isso. Quando a gente vai falar de mensal, gente, quem puder, por favor, dar uma mutar, agradeço porque dá eco, please. Na hora que precisar falar é só levanta a mão ou tirar, desligar ou mute. Tá? Então a gente vai falar, vamos analisar um mensal. Tá, é só você olhar para o gráfico mensal e tá aqui. Se você olhar para o diário, olha para o diário e tá aqui. Quando você vai falar sobre intraday, aí é 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 30 minutos, enfim, vamos jogar aqui por 2 minutos. O intraday é o dia de hoje. Então, ou seja, é talvez... então o mercado está começando agora. Então tá, então você vai usar o intraday do final do movimento do dia anterior. Mas intraday é só
hoje. Diário é gráfico do diário e olhar para quem para trás, tá? Então, e a gente pode falar uma continuidade do diário, como a gente pode falar uma continuidade do intraday, uma continuidade do último movimento que o mercado formou. Pode ser uma continuidade da barra anterior, tá? Então a continuidade é muito relativo do que você está analisando naquele exato momento. Pode ser uma continuidade de tendência de alta, pode ser uma continuidade de tendência de baixa, como pode ser uma continuidade de uma congestão. Não necessariamente a continuidade precisa ser uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. A continuidade pode ser uma continuidade de congestão. E aí a gente vai atuar aqui muito forte no dia de hoje, explicando os setups que a gente usa aqui, que é o setup do Oliver Velez, explicando um pouquinho do qual o conceito por trás de cada setup e o porquê eles tendem a funcionar buscando a continuidade. Tá? Então a gente vai trazer os setups um por um, inicialmente, para identificar essas possíveis continuações, essas possíveis continuidades do movimento que você espera. Alguma dúvida por enquanto? Todos já tiveram acesso ao material, todos já conseguiram analisar e verificar sobre esses setups e colocar eles no gráfico e identificá-los? Sim, não, talvez, alguns. Me deem só uns. Mais ou menos. Beleza. Acredito aqui que o pessoal que é mais antigo, Andrezão, acho que deve conhecer a maioria dos setups. Sim? Sim. Tá. Fer, Nani. Teve alguma alteração no lateral? Não. Pra mim é só enxugando, tá? Lá. Aumentar pra mim é... Não, pra mim é diminuir. Mas beleza. Não, tranquilo, sem problema. Show. O primeiro setup que a gente usa, que na verdade é o conceito de força dentro do mercado, é o setup do Bull e o Bear. Tá? Então o Bull nada mais é que uma barra forte verde. E o Bear, uma barra vermelha forte para baixo. Tá? Então isso nos orienta a quê? A uma continuidade. Continuidade do quê? Do movimento que ele fez. Se for uma barra verde, a gente espera que exista a continuidade do interesse dos compradores continuarem a subir, a trazer o preço para cima. A barra vermelha, ela nos diz que existe uma força vendedora, um interesse maior de vendedores. Com isso, a possibilidade é do mercado continuar a cair. Aonde a gente consegue identificar essa força? Além do gráfico, além da barra expressiva, você vai conseguir visualizar isso em livro de ofertas, você vai conseguir visualizar isso através de volume. Então tem várias outras possibilidades para identificar isso. E aí, tá, então eu vou ter que olhar para tudo? Inicialmente sim, mas ao decorrer do tempo eu falo para vocês, é melhor vocês olharem menos, se adaptem a uma coisa só. Então olhou uma barra, identificou ela como se for uma força, confia que você falou, isso aqui tem força, e isso aqui tem força, e aí você espera a continuidade. Tá? Então a gente já entende que a continuidade de um Bull e um Bear tem de 87% de chance de continuar. A gente trabalha aí dessas continuidades, que a continuidade pode vir... A continuidade pode acontecer a partir daqui, a continuidade pode acontecer a partir daqui, partir daqui, partir daqui e até a partir daqui, tá? Entendendo que existe a possibilidade de uma correção, tá? E a gente tem esse conceito de correção, a correção que é mais saudável, na região aí próximo dos 61%, 65%, que é a correção mais saudável para a gente buscar a nossa continuidade. E a mesma coisa vale aqui para baixo, vale para queda. Então o mercado pode continuar a partir daqui, pode continuar a partir daqui, pode ser daqui, como pode ser até daqui de cima e continuar para queda.
Então a gente tem que entender que a continuidade não necessariamente já é na próxima barra. A ideia é a continuidade do movimento. E aí vamos para... o que é esses... que demora para pagar? Eu queria pagar tudo, não dá para pagar tudo. Deu certo. Então, aqui a gente tem um exemplo da continuidade a partir do topo, a partir do fundo, mas a continuidade pode existir daqui, daqui, daqui. A ideia é a união de alguns setups, então a gente entende que a possibilidade do preço vir para o meio é trazer o conceito de que o mercado está deixando um gift, né, um presente para você conseguir comprar num preço melhor. Mas a proposta é que depois de um movimento de força bastante expressivo como esse, tende a continuar. Um movimento de força como esse tende a continuidade acima de 80%. Um próximo movimento para isto. Ah, mas Fernando, eu olhei no gráfico agora não teve a continuidade. Por isso que é 80, não sei. Aqui tem até uma combinação. A gente vai atuar aqui nesse exemplo. Um bull de qualidade e um bear de qualidade sempre é bem-vindo. Tá? Então isso aqui é um conceito que a gente, para ajudar e facilitar aí a sua validação desse setup de bull e bear, quando esse bull e esse bear ele acontece cruzando as médias, então cruzando a média de 20 e cruzando a média de 8. Nesses dois exemplos aqui, a gente traz uma média de 200 ainda para melhorar. Mas quando o mercado faz uma barra de força, então se a gente pegar aqui, existe também uma correção saudável de 65%. 65% do que? Deste movimento de alta, uma correção saudável. Vou trazer até um conceito aqui daqui a pouco, mas beleza. Aí aqui é a mesma coisa, tenho aqui uma barra vermelha, rompendo as duas médias. Tem uma queda e uma correção saudável. Uma correção saudável de quanto? De 50%. Então perceba que as correções dos movimentos é mais um conceito na balança que vai ajudar para vocês terem a facilidade de entender que é um setup de qualidade. Então, seja cruzar a média de 20 e a média de 8 para validar melhor ainda o seu bull e o seu bear. Como a gente está falando de continuidade, e aí hoje a gente vai usar a continuidade principalmente para tendência. E a gente está falando de uma tendência de alta, uma correção, uma possibilidade da continuidade, uma tendência de queda, uma correção, uma possibilidade de continuidade. Vou só trazer aquele adendo, tá? Aquele um pouquinho a mais aí de conteúdo para vocês. A gente chegou a utilizar aí algumas vezes, a gente falou aí, nossa, projeção é com G ou com J? Esqueci, tá? Mas vamos, acho que é com J. Vamos projetar aí o conceito de Fibonacci, tá? Então, às vezes a gente vai pegar isso aqui, aí ver o mercado corrigindo em torno de 50, 65, aí eu vou projetar o próximo movimento. Tá? O que é essa projeção? Essa projeção nada mais é que simetria. Tá? E simetria do que? Se eu pegar... Será que tem um quadradinho aqui para desenhar? Mas vamos lá.
se eu pegar esse movimento daqui até aqui em cima, então eu pego esse fundo até esse topo. Eu pego esse movimento, levo ele para cá e traço a mesma simetria do quanto ele andou aqui para o quanto ele andou aqui. Tá? Então, projeção de Fibo nada mais é que simetria. A mesma coisa vale aqui. Então, eu pego esse movimento e jogo esse movimento para cá. Então, ou seja, a projeção é que o mercado venha e faça esse mesmo movimento que ele fez aqui para baixo. E aí é onde a gente vai buscar a nossa continuidade. E aí aqui a gente tem alguns setups além do Bull e do Bear. Mas a projeção nada mais é que isso, tá? Nada mais é que você pegar o movimento anterior, colocar no fundo identificado e projetar o mesmo movimento que ele fez antes para os próximos. Nada mais é que simetria de Larry Ellis. Além disso, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de alguns outros setups, mas aqui existe uma combinação. Então, alguém pode me falar se, além desse setup de Bull e Bear, qual setup a gente tem nessa região agora? Please. Alguém fala pra mim. Esse eu não sei dizer, Fer. Tá. A gente vai falar sobre VBS e VSS. Veles Buy Setup e Veles Sell Setup. Mas isso aqui nada mais é que um VBS, tá? Então o mercado faz um movimento de força, ele volta com 3 barras vermelhas para corrigir, apoia na média de 20 e continua para cima, e continua para compra. Facilita a partir do momento que a gente consegue ver algumas barras trabalhando para cima da média de 200. Isso quer dizer que o mercado já rompeu a 200. Ele rompendo a 200, provavelmente se ele era uma resistência, ele virou um suporte. Tá? O mercado trabalha 2 barras para baixo da média de 200. Você já consegue falar assim, opa, que essa 200 já não tem tanta força. Aí a partir, mas pelo menos ele trabalhou para cima também. Tá, então a média de 20 segurou, veio, tem uma região de fundo. E isso aqui pode ser uma congestão, mas temos a queda, correção, 50%, produziu continuidade. E é isso. Aqui também dá para levar em consideração um VBS, um VSS para venda. Aqui. Tá? Oi, Fernando. Ou aqui. Pode falar. Eu não conheço, assim, eu tenho estudado um pouco esse setup Qual? do VSS e do VBS que você está falando Uhum. agora. E essa correção, ela tem alguma regra? Tipo, tem que ser no mínimo 3 velas vermelhas para poder. Tipo, assim, tem que ser 3 velas de correção, aí ela corrigir na média de 20, e aí depois você esperar esse padrão de entrada para você poder fazer a operação. Tem alguma regra dessa correção ou não? Se ele já corrigiu na média de 20, independente da quantidade de velas, já é o suficiente para poder entrar, esperar o sinal. É difícil colocar regra no mercado, tá, Altair? É muito Então, difícil colocar regra no mercado. É... Às vezes, para as pessoas que têm um pouco mais de... Como posso dizer? Algumas pessoas que têm um pouco mais de insegurança para operar, sim, colocar regras ajuda. Para pessoas que não... E aí que vai depender muito de como você vai agir de acordo com o mercado. entendi. Voltando a isso. É, como vou dar um exemplo seu, tá? Para você. E aí, já que foi você que perguntou. Como você tem um pouco mais de análise crítica e exatidão e além disso um racional bastante forte dentro do mercado, essa regra vai te ajudar. Essa regra Sim, vai te ajudar e vai te ajudar bastante. Para algumas pessoas que
agem de uma forma talvez mais emocional, essas regras podem atrapalhar, tá? Então por isso que eu posso te passar essas regras, como por exemplo, três barras, pelo menos com um movimento de correção é saudável. Se o mercado pelo menos testar a média de 20 e trabalhar um pouco para baixo, no exemplo de compra, e para venda ele conseguir trabalhar um pouco mais para cima, é um fator também relevante. Então, para você eu concordo que isso tende a funcionar, mas para alguns eu daria um pezinho para trás para ter toda essa regra, tá? Porque eu hoje não sigo regra exatas, com exatidão. Sim. Mas no começo, para eu conseguir ter um feeling e fazer uma identificação antecipada, eu precisei seguir regras no começo. Essa fase é muito chata, porque eu às vezes me sinto até meio engessado, entendeu? Por causa Uhum, dessas regras. E assim, um sim. exemplo, eu tenho estudado um pouco, né? Eu ia até conversar com você depois, porque eu tava pensando em ter um segundo plano de trade, né? E eu me identifiquei muito com esse Não, VBS e sim, VSS, gosto, entendeu? Aí gosto. eu achei. Só que, tipo, como eu opero 1 hora, aí eu vejo muita correção na média de 9. Aí eu Uhum, não sei se essa regra, se ela pode ser cabível para a média de 9, entendeu? uhum. Aí eu E não pode. sei. Uma vez tem um vídeo seu que Esse é o você ponto. fala. E pode. Pode, né? Pode. Sim, Se você colocar aí uma média de 15, pode, pode. Esse é o entendi. ponto. Para você, eu preciso colocar regras e regras de validação. Sim, Para outras pessoas, eu preciso colocar regras de não validação. Então, tipo sim, assim, que talvez um movimento evite da pessoa entrar. Para você é o contrário, que é o da minoria. Para você, eu preciso elaborar algo que incentive a você entrar. sim. Entendeu? É, Então é por isso que vai muito de cada um e é difícil eu trazer para vocês um, um exemplo específico de alguém. Aí vai depender muito do seu perfil. Então, se você tem um perfil de uma pessoa que é muito analítico e para executar uma operação vai fazer vários cálculos e e vai te bloquear em executar e com isso você vai perder as oportunidades, talvez eu preciso abrir o leque de oportunidades. Então, exemplo, toda vez que o mercado testar a média de 20, você já pode entrar na operação. entendi. Só que ao mesmo tempo, se eu tenho um trader que faz a mentoria e fala assim, poxa, Fer, toda vez eu entro no em VBS e eu tomo stop. Toda vez eu entro no VSS e tomo stop. Toda vez que eu entro, eu analiso, eu vejo, ou seja, qualquer correção para ele já é um VBS, um VSS. É. Essa aí é a minha maior dificuldade, é de identificar qual é a melhor Então, correção para eu poder esperar o padrão, esse é o ponto. Não entendeu? existe o perfeito. E aí eu preciso criar regras para você executar. Entendi. Enquanto para outras pessoas eu vou precisar criar regras para não executar. Dia 2. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, vai depender muito do como você como você executa de acordo com, enfim, com o seu histórico. E tá tudo certo. Entendi. Tá ótimo, tranquilo. E a gente Se a gente e tiver eu vou mais pra passar um mim, pouquinho mais de detalhes para vocês sobre isso. Mas tá. aqui a base é primeira coisa, correção saudável. Caetano, não esquece de multar depois, por favor, seja bem-vindo. Thank you. Primeira coisa que a gente trouxe é o conceito de correção. Então, Aí o vento não tava. então, correção aqui de 65%, correção de 50%, correção do que? Do movimento. Então, aqui a gente também tem uma certa correção, então a gente tem a subida, uma correção de 33%. Então, nós temos aqui correções saudáveis para buscar continuidade. Então, esse ponto é bastante relevante.
Outro ponto bastante importante aqui a gente não tem nesse gráfico, mas se não há nada para segurar aqui o preço, tende a produzir continuidade. O mercado faz esse bear junto com esse VSS nessa região apoiada na 20. Qual que é o nosso próximo ponto? Se aqui for um fundo, possivelmente seja um fundo aqui também. Nós temos um fundo nessa região, pode ser que ele vire um fundo aqui também. Não sei qual que foi a continuidade do preço, mas aqui é uma possível região de fundo. E aí com isso eu trago de volta com a conversa que eu estava tendo com o Eli, de que se eu pegar esse movimento aqui, a gente tem uma continuidade do quê? Uma continuidade de uma congestão. Se a gente for olhar para um tempo gráfico maior. Só que se a gente olhar para este momento... Nossa senhora, agora eu desenhei demais. Se a gente separar aqui isso em dois momentos, a gente vai ter um movimento de alta, correção, continuidade para a tendência de alta. A gente tem a queda, uma correção e uma continuidade para a tendência de queda. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem aqui uma congestão. Ao mesmo tempo aqui a gente tem o conceito de Elliott, que sobe, aí corrige de novo, a gente não espera uma continuidade e aí ele volta. E aí você pega o desenho do Elliott, está bem aqui, e eu nem sabia que tinha isso. Isso aqui nada mais é que a teoria do Elliott também. Esse bear aqui eu não gosto, tá? Foi um bear de exemplo, mas pra mim ele não serve. Mas esse bull aqui pra mim serve. Porque a gente tem uma subida, uma correção de 50% para buscar continuidade. Então saudável. Também tá rompendo as três médias. Ah, mas Fernando, o mercado só rompe depois da segunda barra. Tá, pode ser. E eu vou discutir com você? Não, porque tá certo. O mercado precisa de duas barras para confirmar o rompimento. Ah, então eu não entraria nessa operação. É isso, Altair, entendeu? Ah, eu não entraria nessa operação. Por quê? Porque tá na cara da 200. Ah, porque o mercado tá contra o gap. Ah, porque o mercado fez a queda do gap. Então eu desenho o gap como uma barra verde. Ele buscou uma continuidade aqui. E aí eu espero que ele continue. Tá errado? Não, tá errado. O mercado subiu. Tá tudo certo. Entendi. Aí aqui atrás poderia ser uma região de suporte, que o preço segurou. Então, ou seja, seria interessante talvez buscar uma compra. Tá, pode ser. Então é mais nesse sentido que eu preciso falar com você. N possibilidades dentro desse mercado. Tudo pode funcionar. Basta acreditar. Xuxa já falava. Esse conceito que você falou pra mim, ele me ajudou muito a entender muita coisa. Mas às vezes é até difícil um pouco de entrar 100% na cabeça, mas eu acho que isso é o mal de você ver tanta coisa funcionando, é tanta coisa de estudar vários tipos de situação, que aí você meio que quando você fala isso, eu fico meio inseguro, entendeu? Tudo funciona, só acreditar, eu fico... É louco, né? É uma coisa meio doida. Eu fico até mais tranquilo quando eu entro nas operações agora, depois que a gente fez essa conversa. É isso, tem que ser tranquilo. Tem que ser tranquilo. Porque não tem como você identificar que o mercado vai fazer aquilo outro. Você simplesmente vai identificar as possibilidades e agir de acordo com o seu entendimento daquela possibilidade da operação que você fez. Entendi. E se ela vai dar certo, se ela vai dar errado, esse é o ponto. O que é certo, o que é errado. Se estopar é certo, então deu certo. Eu vou ver se eu consigo falar aqui pra você um pouquinho. Eu cheguei a pensar umas coisas pra falar com você, mas é que você tem que... Com você eu pego um pouco mais profundo pra cavocar com...
cavocar a ferida, sabe? Não, mas tá tranquilo. Quando a gente Eu tiver um gosto. encontro, a gente. Eu gosto de cavocar na ferida. Mas eu já tava pensando tem uma semana nessa estratégia. Eu assisti um vídeo seu que falou sobre VBS, VSS, aí eu fiquei com aquilo. Aí comecei a tentar fazer um backtest no gráfico, mas aí fiquei meio perdido. Aí eu falei, Show. acho que vou esperar ele me orientar. Show, show, Porque- show. Mas Gente, tá ótimo. vamos pro próximo setup que é o RBTO e GBTO. Tá? RBTO e GBTO, ele é o inverso do que a gente acabou de ver. Tá? O RBTO e GBTO normalmente é quando aparece uma barra verde sólida, forte, só que numa região que não tem nada a ver para ele aparecer. Como assim não tem uma região nada a ver para ele aparecer? Porque o mercado estava caindo. E aí ele aparece com essa barra verde sólida aqui no meio do nada. Isso aqui nada mais é que uma barra de finta. Tá? Então a barra de finta que a gente fala tanto no dia a dia, nada mais é que uma RBTO, uma GBTO. Tá? Então a RBTO e a GBTO, ela vai ser uma confirmação que ela é uma barra de finta. Então essa é a teoria da RBTO e GBTO. É a confirmação que foi uma barra de finta. E aqui no exemplo a gente vai conseguir identificar basicamente isso aqui, né? Então entenda que é quando o mercado está subindo. Como que eu sei que está subindo? Porque as médias estão subindo. E aí o mercado vem demonstrando uma força vendedora. Só que o que é essa força vendedora? É só a correção da subida. O mercado está numa força de queda, mercado caindo, e aí ele demonstra uma força compradora. Tá, só que essa força compradora vem aqui só apoiar na 8, apoiar na VWAP, como foi hoje, apoiar na 20. Então nada mais é que uma barra de finta, tá? Então cuidado com essas barras de reversão, com essas barras de buscar de fundo, num fundo ou num topo. Nada mais é que essas barras de finta, que no setup do Oliver Velez é um RBTO e GBTO. Aqui no Oliver, a gente age na confirmação a partir do momento que o mercado anula essa ou anula essa. Mas existe a possibilidade de você entrar antecipado, existe a possibilidade de você esperar o acionamento para voltar e depois conseguir vender num preço melhor. Então existe essas possibilidades, mas a confirmação é quando o mercado anula ela. Tá? Então o RBTO e o GBTO, que é Red Bar Takeout e Green Bar Takeout, nada mais é que as nossas barras de finta que a gente fala no dia a dia do mercado. Deve ter alguns exemplos aqui. Então, ou seja, mercado vindo numa força compradora, faz um VBS apoiado na compra, apoiado na 20, apoiado na 200, um setup, uma força compradora, uma correção de 50%, vem aqui só para buscar o stop, vem com uma barra de força para te incentivar a vender e depois vai embora. Ah, mas Fernando, no setup da RBTO e GBTO, a compra é aqui e o stop é aqui. Tá, paciência, estopou. Tá tudo certo. Na próxima a gente faz, melhor. Ah, mas então não era pra estopar? Talvez, se tivesse no seu plano estopado, era pra ter estopado. Isso não é problema. Zero problema. Mas aqui a gente vê, o mercado está em tendência de alta. O mercado faz uma correção. E talvez aqui, Altair, entre outros, o mercado fez só 2 barras de correção. Então esse VBS não tinha qualidade. Tá, pode ser. Mas pode ser que no próximo que der 2 barras o mercado vai. Aí tem qualidade ou não tem qualidade? Define. Tá? Então Altair define. Ah, com 2 barras eu não vou fazer. Com 3 barras eu vou fazer. E tá tudo certo. Ah, se for na média de 9 eu vou fazer. Tá bom, você vai fazer. E tá tudo certo. Só que tem que fazer?
tem que seguir. Então por isso que eu falei que tanto para você, acho que para os outros, para as outras pessoas também, crie regras e executem. Regras para quê? Pro seu gerenciamento, pro seu plano. Ah, eu vou fazer isso, tá? Faz, só faz, segue. Essa é a ideia. A ideia é seguir plano. Então aqui, barra de finta, o mercado vem, anula ela, e a gente pode pensar numa compra, numa continuidade a partir daqui. Certo? Mais um exemplo. Temos. Então aqui também podemos aí talvez levar em consideração isso aqui como uma possível barra de finta. Mas também ao mesmo tempo a gente pode considerar isso aqui como uma possível congestão. E não existe errado. O mercado vem aqui e anula. Aqui já tem mais qualidade porque o mercado já está trabalhando acima da 20. Para mim isso aqui tem mais qualidade, diferente daqui, tá? Essa aqui para mim tem menos qualidade do que essa. Temos mais, temos mais, temos mais, temos mais. Então se a gente apaga isso aqui, quer ver? Será que eu consigo trazer pra cá? Não. Consigo. Pronto. A gente tem um movimento aqui de alta, a mercado corrige, aí fala apoia aqui, aí ele demonstra essa possível força vendedora. Isso aqui você pode levar em consideração como um VSS para venda. Mas ao mesmo tempo você está numa correção de 65%, a correção saudável para continuidade. E aí? O que vai funcionar de vez? Só o tempo vai dizer. Então sim, aqui a gente tem uma RBTO, onde isso aqui foi uma barra de finta. Nossa, Fer, então isso aqui é um bull. A gente acabou de analisar um bull, que o bull é romper na 200 e rompendo as duas médias, a média de 8 e a média de 20. Olha que interessante. Então a gente tem aqui um bull para compra? Sim. Só que qual que é o problema desse bull nessa região? É que o mercado está numa congestão. E aí a gente vai buscar uma continuidade, talvez uma continuidade até o topo. E aí talvez o seu stop vai ter que ficar aqui ou vai ter que ficar aqui. O bull tá errado? Não, não tá errado. A única coisa é que você vai precisar calcular se aqui é mais atrativo do que o stop que você vai levar. Pensando nesse bull. É atrativo? Tem um stop legal? Tem um alvo bom? Então compre. Vai tá tudo certo. Do mesmo jeito que isso aqui também é um bull. Rompendo a média de 20 e a média de 8. Então, ou seja, gente, eu não quero trazer aqui é... Esse aqui é uma GBTO. E isso aqui não é uma GBTO. Tá, isso aqui também poderia ser uma GBTO se tivesse várias barras vermelhas sólidas aqui anulando isso aqui e colocando para venda. É uma GBTO. Talvez esse aqui é uma RBTO com mais clareza, com mais explicação. Por quê? Porque o mercado está numa tendência forte de alta, média de 20, média de 8 forte. O mercado faz uma barra de finta saudável aqui. Por quê? Porque aqui entra uma galera vendendo. E aí o mercado faz o quê? Volta a fazer mais um movimento de alta. Então, isso aqui é uma barra de finta saudável. Uma barra de finta saudável, né? Falar que uma barra de finta é saudável não dá para você comparar. Mas isso aqui fica mais fácil de identificar essa finta. Evitem já de entrar automaticamente quando o mercado já faz essa barra forte
vendo que a tendência está forte aqui atrás, né? Ó, a média de 20, a média de 8, num grau de paralelas bastante significativo. Sendo assim, o mercado estava num trem das 8. E aí, por causa dessa barra aqui, eu vou vender? Não vou não. Não vou não. Um setupzinho aqui, simples. Normalmente é eu pegar a tendência. Eu vejo aí que Papulos vem fazendo algumas RBIs e DBIs bastante interessantes dentro do nosso mercado. A RBI e a DBI é uma continuidade. Esse aqui para mim é o melhor setup de continuidade. Porque a ideia da RBI e DBI é o mercado numa tendência forte de alta. Ele fazer um simples respiro aqui, é aquela tossida marota para continuidade. Então aqui é trem das 8, mercado em espaço vazio. Você vai olhar lá no livro de ofertas, o mercado está com 80% de força compradora. Então tipo assim, tá numa engatada sensacional. E aí aparece uma barra vermelha no meio do nada aqui. Uma RBI, né, sendo para compra, e DBI sendo para venda, uma Narrow, enfim, essas barras pequenas no meio do nada, só para te dar essa possibilidade de fazer mais uma gordurinha, né? Então, tipo assim, é fazer aquele upsell no mercado, tipo assim, aquela oferta daquela meia quando você vai lá comprar o sapato, e aí vai no caixa, você não quer uma meia? Essa é a ideia. Então é incluir uns troquinhos a mais do seu resultado dentro dessa RBI e DBI. Tá? Mas ele vem seguido de um setup. É difícil você conseguir fazer só uma RBI e só uma DBI no mercado. Tá? Então essa é a ideia. Tá? O mercado está numa tendência forte de alta, dá uma gaguejada aqui, demonstra uma paradinha, só para continuar. E a DBI é a mesma coisa. Então aqui houve alguma entrada em algum momento. Isso aqui é só para pegar os golinhos de continuidade. Isso aqui para mim não é DBI, é RBI não. Mas aqui talvez, tá? Então aqui a gente tem uma barra de finta. O mercado vem aqui, aciona uma RBTO. E depois ele dá uma golinha aí para você aproveitar. Tá? Então essa é a ideia da RBI e da DBI. É pegar um movimento que está fluindo e aí você conseguir fazer uma gordurinha a mais. Entendeu? Aqui, tá? Você entrou em alguma operação aqui, mercado, você conseguiu fazer já uma gordura, e aí você vai aproveitar dessa continuidade. Essa é a ideia. E aqui a gente tem o nosso VBS, nosso VSS. Voltando a falar de regras, tá, Altair? Aqui na teoria, na apostila, a gente traz regras, tá? Então, o setup de repique, uma correção saudável, uma pequena correção, apoiadas na média. Então, ter um recuo de no mínimo 2 barras, um stop geral curto, uma correção saudável é até 65%. A partir do momento que ele passa uma correção de 65%, você não espera mais a continuidade. Então existe algumas regrinhas aqui sim dentro da apostila para ela ficar mais visualmente de fácil acesso. Mas vou só trazer um exemplo aqui. Vamos falar que a média de 20 está aqui. E o mercado estava numa tendência forte de alta. Fazer uns quadradinhos mais. O mercado vem, aí vem esse e aí vem esse. Tá, então, poxa, ele veio para baixo da média de 20. Não, ele está apoiando na média de 20. Do mesmo jeito que se a 20 tivesse aqui e o mercado faz essa
essa correção e já executa aqui, isso aqui é um VBS? Também é um VBS. Ah, mas não chegou a testar a média de 20. Não, não tem problema, é uma região. Pode valer para 9? Pode. Pode valer para 8? Pode. Pode valer para tempo gráfico de 5? Vale. Pode ser para tempo gráfico de 2 minutos? De 5? De 1? De 15? Tudo vale. Então a ideia Entendi. é você não definir o que é certo e o que é errado, mas definir regras. Nossa, louco isso, hein? Então, tipo assim, definir regras, mas não que o certo é tal coisa e o errado é tal coisa. Não. Não que seja certo e errado. Você vai criar regras pra você. Que você entende que funciona pra você. E aí vem uma outra pessoa que fala que faz totalmente ao contrário. Tá bom. Se funciona pra ele, tá tudo certo. Então É. aqui a gente tem um exemplo de 3. Aqui o desenho lindo, maravilhoso, apoiado na 20. Compra a partir do rompimento da terceira barra. Lindo, entendeu? Então aqui a gente tem um exemplo. Esse Aí aqui já foi na média de 8, né? Isso aí é uma média de 8. média de 8, entendeu? Então, tipo assim, esse aqui foi um VBS apoiado na média de 8. Sim. Aqui nós também temos um VSS, então a gente tem um mercado falhando. Isso aqui é uma parada de 20, onde era o que a gente esperava no dia de hoje. O mercado fazendo aí um trabalho para baixo da 20, vem apoia. Esse apoio nada mais é que um VSS para queda. Só que aqui ele corrigiu 1, 2, 3, 4, 5 barras verdes para cima. Tá, pra mim não funciona ser mais que 3. Tá, então você não faz. Pra mim precisa ser 3, especificamente só 3. Tá bom. Então, é isso. Vamos pegar mais algum aqui. Ó, esse aqui tem 3, apoiado na 8. Sim. Esse aqui esse aqui eu gosto porque ele é uma correção dentro do gap. Então se a gente já pega o gap aqui de baixo, o mercado corrigiu 50. Isso aqui sim é um VSS, um VSS de apenas 2 barras verdes. Isso aqui a gente pode talvez considerar um VBS, mais uma parada de 20, tá? Mais talvez um conceito de parada de 20. Só que a 20 está longe, tá? Mas o mercado testou, está na região de correção. E aí talvez aqui também a gente pode levar em consideração uma parada de 20, o mercado trabalha para baixo, volta, corrige e testa a 20, pode ser. Então o VBS, o VSS junto com a parada de 20, elas são muito parecidas, tá? Então os dois podem levar em consideração o mesmo conceito. E o gift é o que a gente falou da barra forte, tá? Então, normalmente o mercado vindo com força, barra forte, rompendo as médias, uma barra forte, rompendo as médias. A ideia da compra de um bull e de um bear é no topo e no fundo. O gift ele nos dá um presente em poder comprar num preço melhor. Talvez uma combinação entre um bull e um VBS, talvez, pode ser. Talvez a combinação aqui do bear com o VSS, sim, pode ser uma possibilidade. Mas a ideia é um movimento forte, buscando continuidade, fazendo uma correção dentro desse movimento de força e dando a possibilidade de você comprar num preço melhor. Não comprar num preço pior, tá? Então às vezes às vezes, né, algumas pessoas que eu já vi isso, o mercado faz justo, aí depois ele faz isso,
Aí ele vem e faz isso aqui. Aí a pessoa compra aqui. Tá, isso aqui não é um gift, mas é um bull, junto com uma DBI, com a RBI, desculpa. Mas não é um gift. Ah, por que não é um gift? Porque não está num preço melhor. Entendeu? A ideia é estar num preço melhor do que o bull. Tá, então tem a força, o mercado corrige. Esse é lindo. Daquela baita porrada, tudo dentro dele é compra. Então, se você quiser comprar na região dos 30, dos 50, dos 75, vai comprando para continuidade. Tá? Nesse caso aqui é um movimento sólido, mas para mim o gift também pode ser, aqui também é um gift, mas o gift também pode ser de um movimento acumulado, tá? Não necessariamente precisa ser uma única barra. O BOP e o BDP, eu gosto muito quando esse BOP e esse BDP, aqui está demonstrando a média de 8, tá? Mas a ideia melhor é a média de 20. Tá? Então o mercado faz um movimento de força para cima, aí ele começa a acumular, mas ele acumula dentro dessa região de 33%, espera a média de 20 chegar, ou ele começa a trabalhar apoiando na 20, então provavelmente logo mais ele vai dar um estouro. O mercado vem, demonstra uma força vendedora, faz a correção nessa região dos 33%. Se nem corrigir mais para cá, tá, daí como gestão é diferente. Então, o mercado corrigiu e veio para cima, tá, então congestionou, não tem nada de BOP nem BDP. Tá? A ideia do BDP e do BOP é ser nesse acumulado para baixo. Por quê? Porque normalmente a média de 20 ela vai ficar apoiando aqui o preço. Não quero que ele trabalhe para cima, porque se ele trabalhar para cima, ferrou esse BDP, esse BOP. A ideia é ter um novo rompimento. A ideia é o mercado pelo menos testar o fundo. Então, se você vem antecipado para vir testar o fundo, hoje nada mais da menos aconteceu isso. O mercado corrigiu aqui, o problema é que ele corrigiu só 25%, fiquei puto. Poderia ter corrigido um pouquinho mais. Mas beleza, o índice fez isso, corrigiu e continuou. Aí ele veio buscar preços mais baixos. Identificaram isso hoje? Galerinha, que som é esse? Eu mais dólar. E você falando, acabou que eu nem engoli. Hã? Eu fiquei olhando mais o dólar hoje. O dólar tava todo Tá. topo fundo. Tá, o dólar também dá pra considerar, tá? Mas é que o índice foi mais desenhadinho. Exatamente. Quando eu fui olhar o índice, tava bem mais. Tá? Então esse aqui pode ser um BOP, aqui também pode ser o BOP. A proposta ele é acumulando numa região de topo, para logo mais romper. A ideia é sempre não trabalhar para baixo da 20. Tá? Então esses são os setups a favor da tendência. E algumas regrinhas básicas aí para vocês. Fazer trade com a 20, não contra ela. Então entender que a 20 ela vai ser o seu norte, vamos dizer assim, né? Então se a 20 está subindo, você vai buscar comprar. Ou se o setup está sendo executado perto dela, provavelmente vai ser o melhor setup que você vai fazer. Acima da 200 e abaixo da 200 para buscar a continuidade. Então se você for vender, buscar vender abaixo da 200, se você for comprar acima da 200. Como eu falei, entradas perto da 20. Então, usar a 20 como norte, como orientação, como um ponto bastante relevante para a entrada. E aí você vai pegar os seus lucros, vai sair da operação, sempre buscar quando o mercado sair da 20 ou buscar uma região de suporte, uma região de resistência. Essa é a proposta dos setups a favor da tendência.
Certo, gente? Falamos aí um pouquinho mais sobre tendências, sobre os setups de continuidade. A proposta aí de buscar o que o mercado tende a está fazendo ultimamente, tá? Então a gente pegar aí os aqui, tá? Então a gente pode considerar isso aqui como um BDP para buscar continuidade, pelo menos vir aqui testar o fundo. Isso aqui é um VSS clássico, tá? Então o mercado cai, corrige, mas corrigiu só com 4, apoiou na 20, na 9 ou na VWAP, como você preferir. Aí vem aqui, forma um possível bull, possível bear para vir buscar o fundo, sim, a favor da 20, a favor da 200. Então, isso aqui é um bear, mas não com qualidade, porque as médias não estavam dentro dele. Mas se você falar assim, mas as médias de 20, as médias no começo do dia tendem a não ser claras. Sim, esse é o problema. Então, ou seja, não dá pra você levar em consideração isso aqui, um bear rompendo as médias, mas ela é um bear. Enfim, isso aqui é um VSS de certa qualidade. Isso aqui poderia ser uma barra de finta. Se o mercado fizesse uma barra verde, outra barra verde, outra barra verde aqui, a gente tem uma RBTO apoiando na 20, poderia ser, tá? Então não tem como a gente definir algo que ainda não tinha executado. Uma coisa que eu trabalho muito quando eu estou analisando o mercado, as possibilidades que aquela barra oferece, tá? Então, ou seja, quando eu olho para uma barra como essa, isso eu trabalhei muito na minha cabeça. Então, quando eu olho uma barra dessa, como essa barra 26 aqui, acredito eu que vocês conseguem. Essa barra 26, ela pode ser um bear, mas também ela pode ser uma RBTO, onde o mercado já caiu, já voltou, não conseguiu renovar fundo. Se o mercado não renova fundo, ele tende a renovar topo. Está dentro da teoria. Então, ou seja, isso aqui tanto pode ser um bear, como pode ser uma RBTO. Qual vai ser? Não sei. Quais as possibilidades? Se eu entrei nessa região, eu posso vir aqui buscar o fundo. Se o mercado, se eu for esperar o mercado fazer uma RBTO e ele romper esse topo, eu tenho um espaço bastante grande para vir até aqui. Então é muito mais o que você está desenhando dentro da sua cabeça e o que você espera da continuidade do mercado. Não necessariamente você vai falar assim, isso aqui é um bear, somente um bear, eu estou vendo um bear, ele é um bear, eu vou vender e vou buscar o fundo e o mercado sobe. Do mesmo jeito que ele poderia ser um bear, ele também poderia ser uma RBTO. Uma RBTO apoiada na 20. Rompendo o movimento de queda. Onde a 15 não renovou fundo. Se o mercado não renova fundo, ele tende a renovar topo. Teorias. Tá? Então, possibilidades. Sempre coloquem todas as possibilidades na sua cabeça. Alerta. Tá? E isso eu trabalhei bastante na minha cabeça. Mas aqui a gente tem... E aí você olha aqui, beleza, o mercado está em como? Está em congestão. Tá em congestão. Mas se eu buscar uma execução, aqui a gente tem um bull rompendo as duas médias. Mas a tendência de queda, sim. Mas isso aqui é um bull. Isso aqui poderia ser uma GBTO para continuidade.
O mercado fez a queda, uma correção de 60% a 75% para buscar continuidade. O mercado caiu, corrigiu apenas 30%. A correção de 30% é a correção mais forte. Sendo uma correção mais forte, a gente espera uma renovação de fundo e estouro para baixo. Então tem várias teorias que a gente utiliza aqui no dia a dia. Aqui nós temos um trem das 8, o mercado engata aqui um trem das 8, onde a 8 e a 20 trabalham em paralelo até a média de 200. A média de 200 tende a parar o preço, e aí aqui parou o preço. Se o mercado ia romper ou não, não sei. Rompeu, conseguiu romper. A gente tem um outro bull aqui, onde o mercado fez uma força para cima, corrigiu 50%, fez aí uma falha em trabalhar para baixo, fez um bull, junto a ele temos uma RBTO para compra. Mas o mercado está na cara da 200, o mercado está trabalhando para baixo. Tá, então não faça, não execute. Aceite que o mercado não flui como você gostaria e você está pensando no outro lado. Aceite que você não vai estar certo todo o tempo. Aceite que o mercado faz o que ele quiser. Basicamente isso. Bom, gente, é isso. Obrigado aí pela presença de todos. Essa é a proposta das nossas aulas. Desmistificar um pouquinho o mercado. Trazer um pouco mais de tranquilidade e clareza. Clareza no que talvez não exista. Então, o mercado, a ideia é região. Eu gosto muito de falar de região. Isso aqui é espaço vazio. Então, depois que o mercado entra nessa região, possivelmente ele venha buscar topo. Mas ao mesmo tempo a média de 20 está flat. Então, como que eu vou buscar uma continuidade se a média de 20 está flat? Entenda que você não vai ter certeza de nada nesse mercado. Mas ao mesmo tempo, tenha certeza do que você quer fazer dentro do mercado. Isso é o mais importante. Entenda o que você espera do mercado. Defina o que você quer que ele faça. Seja para o bem ou seja para o mal. Então, ou seja, se ele for fazer isso, é isso que eu espero e está tudo certo. Se o mercado fizer aquilo, é isso que eu espero e está tudo certo. Então desenhe já antes mesmo de executar todas as possibilidades dentro da sua cabeça. Tá? Se ele subir, se ele cair, se ele congestionar, se ele te estopar, se ele deixar você rico, se ele deixar você pobre, se ele deixar você com gain, se ele vai deixar você com loss, já desenhe todas as possibilidades. Cada barra que fecha é uma nova barra, é uma nova história. Tá? Então, cada barra que é formada dentro do mercado é um novo capítulo. É um novo capítulo da temporada do que você está acompanhando. E talvez essa temporada seja só a primeira hora do dia, que é a temporada que você acompanha no dia a dia. Tá? Mas cada barra é uma nova barra. Cada barra ela vai contar uma historinha. Uma historinha que vai configurando todo a narrativa do que o mercado vai fazendo dia a dia. Tá? Então essa é a proposta. Espere. Então pensa como se fosse uma série mesmo que vocês estão assistindo na Netflix. Você Falou bonito, Fer. Você fica imaginando tudo que vai acontecer. Você fica imaginando tudo que vai fluir dentro da... Só que às vezes vai acontecer de um episódio pro outro o negócio mudar 100%. Eu não vou falar de novela, porque ninguém merece novela, tá? Mas a gente vai pra série, entendeu? Então, tipo assim, quantos filmes, quantas séries, quantos episódios nos surpreenderam?